Agora sim. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom. Hoje a gente vai... É um webinar até bem curto, mas ele é super importante. Essa é uma ferramenta que a gente já estava esperando há um tempo a Mix lançar, que é uma evolução, né, em cima dos relatórios que a gente já tem. Só que valeu a pena a espera, ela realmente veio muito bem feita e muito poderosa, e ela foi feita dentro de uma estrutura que vocês vão ver que permitem a gente evoluir essa ferramenta rapidamente para níveis muito superiores. Então, o que eu vou mostrar para vocês já é muito legal, mas é a base, e daí para frente vem outras coisas. Vocês vão utilizando essa ferramenta, se vocês acharem que tem alguma coisa que poderia ser melhor, eu gostaria das sugestões, porque certamente é uma ferramenta customizável que pode ser ainda melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui, né? Desses novos dashboards. Até hoje, a ferramenta da Mix ela é bem conhecida a parte de rastreamento ao vivo, olhando pelo mapa, ver o histórico. Ela tem essas ferramentas de análise, que são o Takodata, o diagrama de atividades, são muito poderosas. Mas quando a gente faz análise mais estatística de dados ao longo do tempo, só tinha os relatórios, e aí muita gente tinha que exportar esses relatórios para planilha Excel, alguma coisa para fazer uma análise mais aprofundada. E aqui a ideia é fazer um outro tipo de relatório, que se chamam de painel ou dashboard, onde você tem os dados já num formato gráfico, que permitem que vocês estabeleçam, por exemplo, metas, né, de atingimento, acompanhar a evolução dos indicadores. Em um clique tem todas as informações na mão, consegue trabalhar com um volume de dados bem expressivo, porque a gente vê essa dificuldade, né, quando você tem os relatórios, por exemplo, tirar um relatório de algum banco que tenha milhões de eventos, demora muito para sair, então aqui é uma ferramenta já feita pensando nisso. A outra coisa é enxergar rapidamente onde tem problema, quais são as dificuldades. E, por fim, usar ela para tomada de decisão. Aí falar um pouquinho da tecnologia que tem atrás disso, para vocês entenderem por que eu estou falando que isso é base para fazer algo ainda muito melhor. Isso aqui é a tecnologia que a gente usa até hoje, tem um banco de dados, onde estão armazenados todos os dados da plataforma, e dali vocês acessam através de relatórios do Mix Insight. Agora, o que a gente está fazendo? Esses dados são sincronizados diariamente para uma outra ferramenta que se chama Data Lake, e eles alimentam esses dashboards. Esse Data Lake ele é organizado de uma forma tal que os dados já estão, por exemplo, disponíveis de forma diária, semanal, mensal, para que ele tenha uma performance muito mais rápida e consiga daí, trabalhar com um volume de dados bem maior, que é o que vocês vão ver na sequência. Tá? Isso aqui já está acontecendo em todos os bancos de dados da Mix. Então, qualquer cliente de vocês hoje já está sincronizando os dados para um Data Lake. A única coisa é que vocês não estão com esse acesso, por isso que eu estava falando no início que a gente vai dar o acesso para todos vocês em todos os bancos. Tá? E tem esse detalhe também, é sincronizado diariamente, então eu tenho os dados de ontem, não os de hoje. E vocês vão entender também que não faz muito sentido, são dados históricos, é realmente para ver como que a coisa está se comportando ao longo do tempo, não é tanto para eu tirar um relatório e saber o que aquele veículo fez há 5 minutos atrás. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida ou estamos tranquilos? Não, tranquilo. Tá. Coisa importante aqui, já falando um pouco do futuro. Montamos o Data Lake. Agora a gente vai conectar aqui, vamos criar um conector aqui, que vai permitir conectar uma ferramenta de BI externa. Então, ao invés de vocês terem que fazer, por exemplo, uma integração para conectar um Power BI, um Tableau, alguma coisa assim, vocês vão usar esse conector, conectar direto na ferramenta de BI externa. E ela vai puxar os dados direto do Data Lake. Então, isso vai tornar muito mais rápido esse processo de criar visões ou algum tipo de dashboard específico para um cliente de vocês, quando estiver usando alguma ferramenta de BI. Eu sei que vários de vocês já fizeram isso,
E eu sei o esforço que é tremendo de ficar puxando um volume enorme de dados para um outro banco, processar isso, deixar na nuvem, custa caro e tal. O resultado é muito bom, o cliente sempre gosta, mas o trabalho está muito grande para isso. A ideia aqui é que vai ficar muito mais fácil. Esses conectores a gente vai ter aí no final de outubro já disponíveis. Então, antes disso, a gente vai conversando com vocês, para quem quiser testar, a gente estudar como que eles funcionam e começar a montar isso. Alexandre, boa tarde, tudo bem? Tudo. Se frega um pouquinho mais no microfone, ficou muito baixo. Tá baixo? Melhorou? Melhorou, melhorou. Cine Viva, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tarde. Hoje o conector do Mix Insight ele vai direto no banco de dados, então, né? Sim, vocês puxam Quando a daqui. gente, isso, quando a gente vai usar o Power BI, por exemplo, a gente não consegue criar medidas, por exemplo, hoje, né? Não consegue criar mais tabelas com base no banco que a gente tem hoje. Isso vai ser possível no Data Lake agora? Na verdade, não. O Data Lake já vai ter essas medidas dentro dela. O que vai ser possível é a gente dizer, olha, isso é super importante, está faltando essa medida, e a gente pede, eles podem criar. Mas não é, As medidas são criadas por vocês da Mix. a gente já montou elas assim. Claro, a vantagem é que você pode conectar direto, não precisa usar uma API e ficar baixando dados daquela forma não otimizada. Não vai resolver 100% dos casos, CNViva. Ainda vai ter situações que você vai querer buscar o dado cru aqui do banco de dados. Mas eu acho que 98 resolve, Legal, obrigado. tá? Mas assim, nós ainda é um aprendizado para a gente também aqui no Brasil. A gente nunca usou esse conector, não sei bem como é que é, nós vamos ainda entender melhor. Mas sua pergunta é super boa. Claro, o Data Lake já foi feito pensando em algumas medidas, e falta uma, como é que a gente vai fazer? Então, nós vamos ter que estudar e colocar ela. Beleza, o que a gente está lançando agora, que é o que já está pronto para vocês? Está vindo 4 painéis. Então, tem um painel que mostra os eventos da frota. Todos os eventos aqui aparecem. Tem um outro painel que mostra o que está vinculado à pontuação do motorista. Se vocês estiverem usando o RAG flexível ou qualquer outra, aqueles eventos que vão aparecer nesse painel. E aí tem 2 painéis que vocês montam. Um deles a gente sugeriu que esteja focado na segurança, então vocês vão colocar aqui aqueles eventos que vocês acham que tem a ver com a segurança do veículo, velocidade, freada, aceleração, curva brusca, os eventos que vocês criaram. E o outro, Alexandre, então ele funciona como se fosse um InfoHub. Então eu seleciono, eu quero um evento, eu quero que mostre nesse visual esse tipo de evento determinado. exato, exatamente. E até eu botei errado, esse aqui é o relacionado a custo, esse aqui é o de segurança. Aí você tem um outro que é relacionado a custo. Você vai colocar ali marcha lenta excessiva, fora da faixa verde, eventos que de alguma forma aumentam os custos na empresa. Tá? Quando vocês criam vocês vão criar um negócio chamado de metas, são os goals, né? Os objetivos. Vocês vão definir exatamente quais os eventos que vocês vão colocar nesses painéis. E aqui tem que ter um certo cuidado. Quando vocês estão na fase ainda de teste, tudo pode mexer à vontade, mas sempre que você trocar aqui, troca para todo mundo daquela organização. Então, se definiu que aqueles eventos que estão naquele painel e alguém for lá e trocar, essa troca vai afetar todo mundo na empresa. Então, é bom daí pensar bem antes de fazer qualquer alteração, depois de estar isso bem estabelecido, porque imagino que só a gerência, a diretoria da empresa vai estar olhando. Então, é bom até ter uma boa discussão de quais são esses parâmetros antes. A minha sugestão é a seguinte, eu vou dar o acesso para todos vocês, mas eu sugiro não dar o acesso para o cliente final ainda. Usem, definam muito bem como é que vai ser, daí marca uma reunião com o cliente, mostra, é assim que a gente está montando esse painel. Aí eles vão poder dizer tá bom ou não, tem que mexer em alguma coisa. Definam bem como é que é. E outra coisa, vocês podem avaliar se os eventos estão todos coerentes. Pode ter algum evento que está mal configurado, algum veículo que está com problema e parece um número absurdo lá no meio do painel. Então é bom deixar tudo bem redondinho, daí vocês habilitam para o cliente.
Por isso até que eu estou fazendo essa reunião com vocês agora. E na quinta-feira a gente vai fazer um webinar para todos os clientes. Então, a ideia, eu já vou deixar vocês com acesso para começarem a olhar, porque, é claro, depois eles vão começar a pedir para vocês, eu queria ver os painéis da Mix e tal. Então, vocês já vão começando a se preparar para isso. Ninguém perguntou do custo ainda, né? Alexandre, Oi, é Anderson da TES, boa tarde. tudo bem, Anderson? Joia. Esses gráficos que você me mostrou, eu consigo fazer eles somente para a frota ou eu também posso, no caso do cliente pegar, eu quero ver a visão dos motoristas? Pode fazer por frota ou por motorista. Não, beleza, obrigado. Ele tem umas ferramentas, eu já vou mostrar ele, vou rodar ele aqui em tempo real, né? Então, assim, acho que esse ponto aqui é importante vocês entenderem, primeiro testem, deixam tudo redondinho, depois habilita para o cliente. Ninguém perguntou do custo? Não tem custo, a ferramenta faz parte do Fleet Manager. Então, faz todo sentido habilitar e deixar os clientes utilizarem. Alexandre, Pode falar. existe no banco de dados, às vezes, do que a gente puxa, e existem eventos ou desvios que eles são inconsistentes. Existe possibilidade de correção de alguma inconsistência? Às vezes um veículo, o acelerômetro, o equipamento, ele deslocou, ele gera vários falsos positivos. Existe condição de fazer esse ajuste? Não, é uma questão que a gente estava falando de ter a possibilidade de pôr um filtro para tirar. Fabrício, anota isso para mim, eu vou conversar isso com a matriz. Eles tinham, no início desse projeto eu falei disso para eles, e agora você falou, mas eu não vi isso, não. É importante, porque senão aparece um pico ali, um negócio muito forte. No cliente nosso, isso é muito comum. Eu vejo que pode estar com um problema no sensor de velocidade, por exemplo. Parece um monte. É importante ter como filtrar. Notou, Fabrício? Sim. Tá. Depois eu volto com essa resposta para vocês, tá? Beleza, isso aqui é a carinha deles. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na plataforma e mostrar. Aqui é da Lavou, que tem bastante veículos. Opa, em espanhol. Tá. Primeira coisa que vocês vão ver aqui no gerencial vai aparecer o Organization Goals, com as metas da organização. É a primeira coisa que tem que mexer, senão não vai aparecer nada para vocês, né? Nenhum dashboard, ele vai dizer que não foi habilitado. Aí eu tenho aqui os 4 painéis, tá? O que a gente pode fazer? Aqui eu posso ativar ou desativar ele. Então, no caso de... Aqui eu ativei ele para mostrar o número de eventos e está mostrando como eventos. Mas eu posso também mostrar eventos por 100 km, distância por eventos, que é o MKBE, esse tipo de coisa. Tá? Depois, os eventos que têm a ver com a pontuação, isso já vem por padrão, os eventos que vocês definiram lá na pontuação. Então, se vocês querem mudar esses eventos, tem que vir aqui na configuração da organização, na pontuação e trocar os eventos, que é exatamente o que vem aqui. A única coisa que vocês podem mexer é também botar por 100 km, distância por eventos, esse tipo de coisa. Aí eu posso ver os eventos associados a custos. No caso aqui desse cliente, eu botei o excesso de rotação e a marcha lenta excessiva. Mas vocês podem botar quantos quiser, não tem limite. E aqui na parte de segurança está a curva, aceleração, freada e excesso de velocidade. Tá? A única questão aqui é se botar muitos eventos, o gráfico fica um pouco poluído, então talvez seja melhor focar mais naqueles indicadores mais importantes para vocês. Quantos que vocês usam, Maildes, na parte de segurança?
A severidade do evento, ele permite o sistema? Um gravíssimo, por exemplo, acima de 50% da velocidade máxima parametrizada, é possível? Não, aqui ele só conta evento mesmo, por Ah, ele enquanto. só conta eventos mesmo. Inclusive, ele não está vendo a duração, que é uma evolução que vai ter. Você vai poder pôr por duração também. Aqui, Aqui essa geração. nós temos um indicador que é bastante comum no cliente, que é a curva brusca. Sim, esse aqui. Ah, tá aí. Curva freada brusca, tá aí também, né? Curva freada, aceleração, são os 4 principais. Freada e aceleração e marcha lenta. Marcha lenta envolve a custo, né? Aí o que a gente fez aqui? Por isso que a gente colocou separado. Então, seriam os tá. Entendi. relacionados à segurança. Rotação, marcha lenta, isso é o básico. E isso aqui é custo. Poderia ter fora da faixa verde, acelerador maior de 75%, pode ter outros relacionados a custo. Mas Você falou que a duração não pega? A duração ele ainda não está medindo? não, ele mede. O painel não implementou ainda a duração. Tá. No painel ainda não tem a informação. Mas a duração é uma que está no roadmap, uma das primeiras que vem agora. Entendi. Porque velocidade excessiva quase todo mundo mede por duração, não é por velocidade. Mas tudo bem, é o que eu falei, assim, já está muito bom, vai ficar melhor ainda. Tá? Aí depois que vocês fizeram essa definição aqui dos goals, aí vocês vão ver que apareceu aqui o painéis dentro dos relatórios. Tá? Aqui eu estou vendo, então, os últimos 3 meses, eu posso trocar, por exemplo, eu quero ver os últimos 6 meses. Se quiser trabalhar com mais dados. Pode ver que é super rápido, a Volpe tem uns 400 caminhões, tem um monte de eventos, e ele processa super rápido. Teve alguém que perguntou aí se podia ser por veículo ou por motorista, né? Aqui você troca, então, por motorista. Tá? Vocês vão ver que aparentemente não mudou nada. É porque aqui eu estou vendo os totais por mês. Mas eu posso clicar e baixar no nível da garagem. E aí da garagem eu desço até o motorista. Para ver um a um. Ou se eu tiver aqui por veículo, ele vai fazer a mesma coisa, só que por veículo. O bom quando você cruza com o motorista, você consegue ver os outros eventos que ele também está infringindo, né? Claro. Eu acho que normalmente se vê isso mais por motorista mesmo. Faz sentido. Mas, na verdade, você escolhe, né? Se vai por um ou por outro. De repente pode ser eventos de manutenção, né, Maílson? Eu quero ver os veículos que têm excesso de temperatura. Eu não estou interessado no motorista. Então, eu vou no que fizer mais sentido. E aqui embaixo são aqueles outros 2 que eu fiz. Então, aqui está os excessos de rotação. Eu posso ver que esse cliente tem bastante problema de marcha lenta excessiva. Alguns milhares de marcha lenta excessiva, onde eu trabalharia para reduzir o custo dele. E na parte da segurança, o que ele mais está fazendo é aceleração brusca, aqui que a coisa está muito grave. Apesar de que teve um mês aqui com muito excesso de velocidade, foi junho. Tá? E disso vocês têm a opção aqui de deixar o gráfico em tela cheia. Vou tirar da tela cheia. Outra coisa bacana é que dá para tirar uma foto dele. Ele conseguiria separar por unidade, por exemplo, a Della Volpe, ela tem várias filiais. Ela consegue fazer essa divisão? Eu fiz aqui, classificar a garagem? É que eu fui Ela muito rápido. consegue classificar a garagem? Você chega aqui, quando clica, ele divide por garagem primeiro. Ah, legal, olha aí. E é que eu fui muito rápido. Eu já cliquei daqui, aí toda a garagem por motorista ou veículo, dependendo do que você selecionou ali em cima. Show. Mas você faz por garagem. Se a empresa tiver uma estrutura hierárquica, eu acho que a gente só tem um cliente que é assim, que é a Comporte, que ela é, na verdade, um grupo que tem 3 empresas dentro. Não, desculpe, tem 32 empresas.
E dentro dessas 32 tem 3 grupos grandes. Então, a gente fez assim, o comporte, daí está dividido em 3 grupos, e dentro desses 3, cada um tem umas 10 ou 12 empresas. Então, eu consigo ir baixando não só direto para a garagem, eu passo do grupo para aquele subgrupo, e depois... Aí você clica aqui e ele vai conseguindo fazer essa divisão em vários subgrupos. Como a maior parte dos clientes não é assim, em geral é direto na garagem, então não é necessário clicar isso, mas se vocês tiverem algum cliente desse tipo, sim. Tá? Você ainda tem a opção de pôr alguns filtros aqui. Por exemplo, eu quero ver os motoristas melhores para os piores, esse tipo de coisa. E basicamente é isso. Ah, eu também posso trocar aqui de mês para ver, por exemplo, por semana. Ele vai dividir por semana aqui embaixo, o gráfico. Um pouquinho que a primeira vez ele demora um pouquinho só para... Então tá aqui, semana 36, 35, e por aí vai. Vocês vão tendo mais detalhado, né, o gráfico. E aqui embaixo daí estão todos em semana também. Tá? Bom, é super simples de usar, vocês estão vendo, é só ficar brincando com ele, jogando. Ah, outra coisa é snapshot. Você pode tirar uma foto, aí ele baixa uma fotinho, né, daquele gráfico. Se eu quiser mandar isso para alguém, alguma coisa assim, é uma ferramenta bem interessante. Bom, bem como eu falei, eu sabia que esse é um webinar meio rápido, porque só como usar a ferramenta e só clicar e ir olhando as coisas. Mas a gente sabe como ela é importante e como os clientes estavam pedindo isso há muito tempo. Então, é interessante vocês estudarem isso. Aí, como eu falei, eu vou pegar todos vocês, já vou dar acesso para que vocês vejam, né, para quem, todo mundo que é revenda aqui, eu já vou dar acesso para todos os bancos de vocês e vocês já poderem ir usando. Tá? Qualquer dúvida, claro, vão entrando em contato, eu vou mandar uma apresentação para vocês, mas é super básica. Então, basicamente, só tem 2 coisas, aí no gerencial, no Organization Goals, e depois no relatório tirar o painel. A gente tem opção de mudar o tipo de gráfico, não? Não, por enquanto não. São coisas que a gente vai fazer, Rafael, agora. É óbvio que tem uma ferramenta de BI rodando aqui atrás. Então, a gente decidiu assim, não, vamos deixar bem robusto. Levou uns 3 meses que eu já estou acessando a ferramenta, mas ela tinha problema de performance, estava lenta e tal. Não, vamos deixar tudo funcionando direitinho. E a gente começa simples. Depois a gente vai colocando mais coisas e fazendo, para poder ter gráfico de pizza, rosca ou outras coisas que tem nos BIs. Deixar ela mais interessante. Mas eu acho assim, como ela está, ela já ajuda bastante. Já está muito mais fácil de enxergar as tendências, o que está piorando ou não. Especialmente quem usa a parte de pontuação, claro, né? Eu fiz uma apresentação para a Heineken esses dias, mostrei para eles a ferramenta, e assim, a descrição que o cara fez era exatamente isso. Ele disse, não, eu precisava ver a pontuação, como é que está indo ao longo do tempo, quantidade de eventos, assim, assim, assado. Aí eu abri a própria Della Volpe aqui e mostrei. É isso? Exatamente isso. Se fosse, a venda estaria feita ali na hora, né? Quer dizer, a gente sabe que falando de gráficos, essas coisas, o céu é o limite, tem muita criatividade para fazer ainda ao longo do tempo, mas eu gostei, começamos bem, acho que com o pé direito, vamos evoluindo ela agora. Vale as dicas de vocês, né? Puxa, eu criei um dashboard aqui que tinha umas coisas diferentes, seja baixando no Excel, mostrando de outra forma. Se puderem compartilhar, a gente vai pedindo para eles, de repente conseguimos fazer também. Certo? Muito bom. Eu acho que seria legal, Alexandre, se tivesse a possibilidade no futuro de fazer alguns gráficos de comunicação. Então, eu já vi em algumas plataformas que mostram assim quantos equipamentos estão online, quantos estão sem comunicar entre 1 e 4 horas, quais estão mais de 5 dias sem comunicação, que daí também ajuda, por exemplo, um supervisor de operação saber como está a frota dele, tá? Sim, sim, especialmente vocês, né, que estão
estão vendo que tem algum problema de comunicação numa região, alguma coisa assim. Entendi. Sim, esse é um gráfico bem interessante. De certa forma, você até consegue fazer aqui. Você pode criar um evento. Não consegue, não. Eu não vou não vou mandar um evento se ele não está comunicando. Tem que fazer uma análise de tempo mesmo. Sim, eu acho que é uma boa ideia, Lucas. Eu vou passar adiante, sim. Seria um... Como é que é? Keep Life, né? Tudo bem que você roda D-1, né? Então não faria sentido ter esse indicador de quem está online, quem está comunicando entre 1 a 4 horas, de 4 às 8, uma coisa assim, mas pelo menos daria para ver quantos dias que está sem comunicar e talvez dividir em algumas faixas e fazer o drill down até ver qual placa que está sem comunicar, por exemplo, há 5 dias, que seria uma manutenção. Verdade, verdade. Tipo de veículo, Alexandre, ele conseguiria? Por exemplo, às vezes dentro de um grupo de frotas, né, você tem vários tipos de veículos. E às vezes dentro do custo, dentro dos desvios, você pode ter diferentes, né, comportamentos. Eu acho que o que podia fazer, Maíldes, que é que é mais fácil de implementar. Você viu que a gente já vê a garagem, né? Isso. A gente tem a garagem e tem o grupo. Isso. Se eu conseguisse fazer divisão aqui por grupo também, aí você bota sei lá, os Mercedes num grupo, os Volvo no outro, os outros Isso. Isso é no outro, show. e resolveria. Resolveria não, ficaria perfeito. É. Aí tanto ser num filtro aqui em cima, né, que tem já um filtro, eu poderia filtrar os veículos leves dos pesados, alguma coisa assim, quanto no drill down também, né, poderia ir baixando e separando os tipos. Seria legal. Você vê o bombeiro, né, o pipa, transporte de líquidos, então ele, em termos de curva, é o campeão. Por causa do slosh, né, por causa da necessidade, né, de deslocamento, então ele é imbatível. Aí tem que fazer um tratamento diferenciado para eles. E é o mais fácil de tombar deles, É claro. o mais fácil, é o alto risco, né, o risco crítico. E quase sempre é um caminhão mais velho, né? É como diz, né, ele vai resolver um problema e cria outro, né, se a gente for bem... Vai apagar o incêndio e tomba. Fabrício, anota isso para mim, então. Seria fazer o filtro por grupos. Tá bom. E a outra é um gráfico do... Escreve como Keep Alive. Depois eu penso uma palavra melhor para isso. Beleza. Aqui já tem um gráfico interessante, que é esse do número de eventos. É bom para vocês verem se tem algum evento que está mal comportado. Então, por exemplo, nesse cliente aqui, o número de fora da faixa verde está um número absurdo. É evidente que tem alguma coisa errada, né? Pelo menos eu espero que eles não façam 14 milhões de fora da faixa verde. São coisas... Já dão uma boa ideia para vocês que tem alguma coisa que deveria ser trabalhada. Então, até também outra coisa que eu tinha pensado era ter... pode anotar isso também, Fabrício, visuais diferentes. Beleza. Visões diferentes. Qual que é a ideia? Eu daria uma visão, o Maíldes vai montar uma visão para segurança, aí ele vai ter os seus indicadores. Depois ele cria uma outra para manutenção, vai ter os indicadores. Daí o Lucas vai criar uma visão para o gestor da telemetria, que vai ver essa questão, quanto tempo está sem comunicar, os eventos que estão mal comportados. São visões diferentes. Essa até está no roadmap, eu só queria entender bem onde que tá isso. Alexandre, depois de criados, ele vai virar um conector? Então, como é que vai funcionar essa parte da ida dessas informações para o Tableau, para o Power BI, por exemplo? Como que ele vai criar esse conector? Não, esse conector é um conector de mercado que a gente está comprando, vai ficar disponível. Eu não sei os detalhes daí, Cineviva, mas você pega o teu Power BI e conecta direto nesse conector. E aí você sim. Ele não vai ser igual o Mix Insights, que ele fica na própria plataforma ali para você gerar o token. Não, a ideia é quando você tem alguma ferramenta externa e queira gerar. Justamente para você não ficar limitado ao que a Mix fez aqui. Então, a Mix fez 4 painéis. Mas eu queria fazer um painel que tem um negócio diferente. Você se conectaria por esse conector
no teu Power BI. Aí você cria ali as visões que você quiser. O conector, na verdade, vai estar por trás disso aqui, né? Vai estar direto lá no Data Lake. Direto no Data Lake. Claro, vai acontecer aquilo que vocês estavam falando no início. De repente, os dados que estão disponíveis são só esses. Eu quero mais dados para poder gerar alguma coisa diferente. E a gente vai ter que estudar como povoar o banco e colocar mais informação. Dado, né? Seria interessante abrir para a gente fazer medida, porque, assim, se eu fizer uma medida local, pode não ser interessante para as outras empresas, mas é interessante para mim, né? Talvez não faça sentido você implementar no banco, mas para mim aqui localmente faça sentido. Mas você sempre pode usar a API, baixar o dado no outro banco e criar a medida. E aí no Power BI você pode acessar as duas. Acesso ao Data Lake e acesso ao teu banco para somar os dois. Isso você pode fazer. Sim. Só que é complicado. De bancos, né? Só que daí você precisa de TI, de estrutura. Não, mas também uma ideia que a gente sabe tem muita gente que quer pegar os dados da Mix e cruzar com dados de outras fontes. Essa é a maneira, você vai pegar o teu Power BI, conecta no Data Lake e faz um outro banco local e acessa os dois ao mesmo tempo para cruzar as informações. Pode ser os abastecimentos, por exemplo, as OS, enfim, o que vocês quiserem para cruzar. De qualquer forma, acaba sendo duas fontes de dados. A vantagem é que você não precisa ficar puxando o dado da Mix só para salvar aquele processo que é muito caro, né, do ponto de vista de TI, para ficar buscando aquele volume enorme de dados. De vista também de armazenamento, que armazena 2 vezes, já está na Mix, tem que armazenar de novo. Isso a gente faz já, tá? A gente tem até sim, você já uma tem ferramenta nossa. Mas o que eu digo é assim, eu quero criar, por exemplo, a gente tem uma nota nossa aqui baseada em 2 ou 3 eventos aqui. Eu tenho só pesos diferentes. Eu quero só criar uma medida para o Power BI e calcular aquilo localmente. Eu venho daqui do banco de dados de vocês, sem precisar criar o meu, né, e só calculo ali dentro do Power BI. Não, sem cruzar com nenhum outro banco hoje. O cálculo local o Power BI já faz, se for um cálculo simples. Mas o Mix Insight, é o que eu estou falando, o Mix Insight ele não está habilitado para você fazer as medidas locais. O Agility, você está falando. O Agility, isso. O Agility, não, exatamente. É totalmente diferente. Quando você vem com o conector, o Power BI Full, ele tem todas as... É o seu Power BI, ele tem todas as funções, inclusive os cálculos locais, tudo. Ele fica aberto para fazer. É que certas coisas não têm performance, você acaba tendo que baixar o dado para poder pré-calcular ele, deixar a medida pronta para depois mostrar. Porque se você ficar puxando e calculando na hora, começa a ficar um pouco lento. Mas é uma questão de performance. Mas não vai ter essa limitação do Agility, não. Acabou. Legal. Inclusive, você pode calcular um campo dividido pelo outro, um menos o outro, multiplicar, se for maior que tanto, botar o filtro, apareceu uma velocidade maior que 150, tira fora, isso aqui é erro, esse tipo de coisa. Ô, Alexandre. Oi, Rafael. Uma coisa que a gente faz com o nosso Power BI que os clientes gostam muito é a questão do mapa de calor para os eventos, né? Então, não sei se isso está em roadmap, mas eu acho que é uma ideia válida. Com certeza. Anota, Fabrício, para mim, mapa de calor. Anotou? Acho que cortou um pouquinho quando você falou. Sim, anotei. Tá, ótimo. Nossa, é muito boa, Rafael. Tudo... Não, isso aí, nosso cliente, quando vem, os eventos, a primeira pergunta é quantidade, duração e depois onde que está acontecendo. Então, tem evento que, por exemplo, marcha lenta, eles querem saber se é dentro, se é fora na garagem, se é em qual cliente. Claro, faz todo sentido. Os excessos de velocidade estão acontecendo tudo no mesmo lugar. A curva brusca acontece naquela curva específica. O Oswaldo comentou, né, Alexandre, que já tem um estudo interno na Mix do mapa de calor, né? Está em andamento, não está? Não, é justamente nessa ferramenta, Mendes. Tá. Por nessa ferramenta mesmo. A ideia é ter nessa ferramenta. Tá. A pergunta do Rafael me força a ir lá e saber quando. E aí eu digo para você. Tá.
tá? Em janeiro. O que o Rafael falou é verdade. Ele não só quer saber, né, Rafael, o local, mas ele quer comparar com as outras garagens dele, com as outras unidades dele, para saber quem que está pisando na bola. Então, ele sempre quer melhorar a partir daquele que está mais ruim, o melhor com o mais ruim. Não, mas aí até já dá, né? Porque você pega os eventos e divide pelas garagens aqui, Maiores. Já tem por garagem, Uma né? ideia da onde está acontecendo. Qual o local, os né? Os eventos de Na segurança é muito fazenda, importante. no posto, é na oficina. Os de Aí o segurança mapa são de muito calor te dá esse importantes. detalhe. Principalmente quando você vai, por exemplo, fazer uma análise de curva brusca para saber se realmente aonde que estão acontecendo as curvas bruscas. No caso de empresa de ônibus, aqui em Goiânia tem muita rotatória. Então, normalmente, quando você chega em rotatória, sempre tem curva brusca na entrada da rotatória e na saída dela. É isso Na mesmo. saída que é mais perigoso. Sim. Que ele já está embalado e vai, né? Não, E tem um detalhe, viu, Rafael? Às vezes tem curva brusca na reta. Já viu curva brusca na reta? Às vezes é a Só quando manobra ele brusca na reta, né? Principalmente os faz uma bombeiros, manobra por causa picos. da velocidade. O acelerômetro, se você tiver buraco, o cara fizer manobra brusca, o acelerômetro, ele vai dando a força G diferenciada, então ele pode dar na reta. Não é, Alexandre? Sim, desviou de um buraco, uma coisa assim. Fez uma manobra. O mapa de calor é fundamental, vai ser show de bola mesmo. Uhum. Tá bom, esse eu confirmo para vocês quando é que está saindo. Bom, agora por hora vamos fazer o seguinte, eu vou então liberar para vocês todos acessarem. Os bancos já estão com o Data Lake voado, então é só realmente dar o acesso, vocês já começam a ver. Sugiro vocês brincarem um pouco, olharem um pouco, se acostumarem com a ferramenta, aí vocês liberam para o cliente. Tá? Liberar para o cliente nada mais é do que dar esses dois acessos, que é o acesso aqui do Organization Goals e o painéis. Aí o cliente começa a enxergar, mas a ferramenta já está lá, já está disponível. Quando liberar para o cliente, acho que vale ter uma conversa antes, quais são os indicadores que estão monitorando, para ver se está tudo certinho, porque se mexer depois, muda o painel, e de repente alguém já está acostumado a ver de uma certa forma, pode se sentir incomodado. Nossa, mas eu estava vendo se estava tão bom, agora vocês mudaram. Então, uma coisa boa vira ruim, né? Tem que pensar muito bem em como explicar isso para o cliente. Mas eu acho que é uma super ferramenta aqui, é uma evolução importante para a gente, chegar mais. A gente agora chegou no nível de alguns concorrentes, e do ponto de vista de performance, certamente passou, está muito melhor. Agora, claro, teria que ter mais opções de gráfico, tudo para a gente se tornar mais rico. Dado a gente tem bastante, claro. O consumo de combustível também, né? Eu acho que podia ter um dashboard para consumo mesmo. Fabrício, anota para a gente também? Sim. Acho que não só consumo de viagem também, distâncias, essas coisas assim. Um painel voltado ao consumo de combustível mesmo. Alexandre. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Só uma dúvida, esse de consumo, a gente conseguiria fazer um comparativo, tipo, usar aquele ranking de motoristas? O ranking já está aqui, né? Aham, mas por combustível. Atrelando o ranking com o combustível. Teria que montar um painel para combustível, para consumo. Uhum, tá. Por motorista, por exemplo. Isso. Os eventos mais críticos daquilo, a gente poderia dividir por veículo para saber quais são os veículos que são melhores ou piores, quais são as garagens que tem melhor. Esse tipo de coisa. A gente fez um para o Comport, ficou muito bom, a gente passou para a matriz para eles conhecerem. Eu acho que aquele é um bom exemplo. Dá para montar esse painel. É flexível para vocês montarem de acordo com, pelo menos algumas coisas poderem mexer para ficar de acordo com aquela operação daquele cliente. É mais ou menos nessa ideia. Uhum. Oi, alguém falou alguma coisa e parou.
Não foi você, Rafael, não foi Maildes, alguém falou, alguma coisa parou, né? Não sei se é Adriano. Acho que eu só agradeci. Ah, Foi tá bom. Perfeito. Então tá, gente, é isso. Vamos usar a ferramenta. Mandem por e-mail, todas as sugestões são bem-vindas. E vamos tentar usar isso para vender mais nos clientes, claro. Top demais. Alex- Obrigado, Alexandre. excelente. Muito bom, Alexandre. Parabéns. Alexandre, essa liberação vai ser para todos os clientes, ou para todos os dealers, na verdade, né? Ou já vai ter que abrir chamada o suporte? Então, acho que você perdeu o início, Anderson. Eu vou abrir um chamado para todos vocês aqui presentes, Sim? pedir para liberar em todos os bancos dos clientes de vocês, Ah, ok. tá? Se vocês tiverem mais alguém na estrutura que vocês queiram que também libere, vocês me mandem, ou podem mandar para o Fabrício, Uhum. dizendo, eu também quero que libere para o fulano, para essas pessoas. Aí a gente inclui. De vocês, eu sugiro que vocês não liberem agora, vocês montem as metas da organização, discutam com eles os padrões e tudo, e depois liberem. Porque senão eles podem receber alguma coisa, vocês estão mexendo, ainda tirando, colocando, vai gerar uma frustração do lado deles. Tá? Entendi. Então, por isso é que eu estou fazendo esse painel aqui com vocês, nossos parceiros. Na quinta-feira eu vou fazer com os clientes finais, e aí provavelmente eles vão começar a procurar vocês. Então, assim, a ferramenta está habilitada em todos os bancos, os dados já estão lá, ela só não está visível. Eu tenho que dar o acesso para vocês enxergarem aqueles dois padrões ali, que é o Organization Goals aqui, e os painéis. Então, assim que eu der o acesso, vocês já vão enxergar esses dois. E aí vocês também vão ter que dar acesso para o cliente de vocês para eles enxergarem. Tá bom? Não, tranquilo. Muito boa ferramenta, parabéns aí. Tá bom. Obrigado. Gente, muito obrigado, então. Boa tarde para vocês. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, Alexandre. Excelente. Obrigado, Alexandre. Parabéns.